Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui a essa live, a esse vídeo. Então vamos para mais um treinamento aqui de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, para que você venha aprender coisas novas e extraordinárias. Então vamos lá. Muitas pessoas nesse exato momento elas estão vivendo um caos em todas as áreas da vida, um caos na mente, vivendo o caos da depressão, vivendo o caos da angústia, o caos do sofrimento, vivendo o caos da mágoa, caos financeiro, intelectual, caos empresarial, a empresa indo de mal a pior, no vermelho, pessoas que estão nesse exato momento com desejo do suicídio, falta de saúde mental, falta de revitalização, tem pessoas que estão sufocadas, tem pessoas nesse exato momento que elas estão totalmente afundada na depressão, totalmente afundada numa vida de tristeza, angústia e dor. O fracasso tomou conta do ser dela. O verdadeiro fracasso não é no exterior. O verdadeiro fracasso que o ser humano pode ter é interior, é na mente. Então a pessoa, ela perde, ela começa a fracassar quando ela começa a alimentar os pensamentos ruins. Aí começa as dores de cabeça, aqueles pensamentos péssimos que colocam ela para baixo, aqueles pensamentos péssimos que deixam ela numa vida de decepção, uma vida de sofrimento, uma vida de dor, uma vida de decepção familiar, decepção com colegas no trabalho. Então tem pessoas que ela está decepcionada, totalmente decepcionada no ambiente de trabalho. Então ela não consegue progredir, ela não consegue prosperar, ela não consegue vencer. Lembrando que prosperidade não é somente o dinheiro. Então ela não consegue prosperar como pessoa, ela não consegue ser feliz. Prosperidade está muito aliado à felicidade do ser humano, o índice de satisfação do colaborador, o índice de satisfação do empresário. Às vezes o empresário ele está ganhando muito dinheiro, que não quer dizer que ele é próspero. Não quer dizer que o camarada que está ganhando muito dinheiro é próspero, porque muitas pessoas que têm muito dinheiro no bolso acabam entrando em depressão, acabam se suicidando, acabam fazendo besteira, colocando o pé pela mão, fazendo tudo errado. Tudo errado. Então, agora, recentemente, a gente está tendo vários casos de pessoas que têm dinheiro, mas por dentro elas são pobres. São pobres por dentro, são pobres. Estão vivendo uma vida totalmente desgraçada, mesmo tendo dinheiro. Mesmo tendo dinheiro, tomando atitudes catastróficas, atitudes erradas, pessoas com dinheiro no bolso, tomando atitude errada, fazendo coisa errada, na família, entes queridos, familiares, casamentos e etc. E fazendo tudo errado, colocando os pés pela mão, brigando, confusão, bagunça mental, bagunça espiritual, bagunça intelectual. Então, a prosperidade não é dinheiro. O dinheiro ele faz parte da prosperidade. Então, a prosperidade é um conjunto de vários pilares. É o dinheiro, é o servir, é o intelectual, é o profissional, é o social, é o familiar, é o casamento, é filhos, é a vida social, a vida intelectual. São várias áreas. A espiritualidade. Então, vida próspera é todas as áreas da vida, todos os pilares da vida trabalhando junto. Todos os pilares trabalhando junto. Então, se a pessoa tem muito dinheiro no bolso e ela não quer servir, aquele dinheiro não serve para servir outras pessoas, ela não está vivendo para servir outras pessoas, ela ainda não é próspera. Então tem pessoas que estão vivendo esse caos mental, emocional, intelectual, espiritual, familiar, todas as áreas da vida. Ela está vivendo um caos. É um caos entre ela e o filho dela. Tem pessoa que ela não consegue se dar bem com o filho, não consegue se dar bem com a filha, filho que não consegue se dar bem com o pai, não consegue se dar bem com a mãe. Então
Isso é um caos, é um bloqueio mental, é um atraso de vida. É um atraso de vida. Então, tem pessoas que estão vivendo um verdadeiro atraso de vida, uma verdadeira catástrofe mental, catástrofe familiar. Então, tem pessoas que elas estão nesse caos aí. E a questão é que ela quer sair do caos, ela quer sair da vida ruim, ela quer sair do sofrimento. Então, a primeira coisa que devemos fazer é o quê? O controle das emoções no meio do caos. Olha lá, o controle das emoções no meio do caos. Pessoal, eu sou o rei do controle das emoções no meio do caos. Sim ou não? Só que não é bem assim, não é simples assim. Eu já vivi o caos, talvez você está vivendo o caos, mas se controlar no meio do caos não é algo tão fácil, mas é possível. Então a gente vai adquirindo autocontrole da mente, autocontrole emocional. Adquirindo quando a pessoa te deixa com raiva, quando a pessoa te deixa triste, quando a pessoa te coloca para baixo. Antigamente eu estourava na hora, mas depois eu fui adquirindo o autocontrole emocional, o autocontrole mental. Então talvez você é assim, você não tem autocontrole. Quando acontece uma coisa dentro de casa, quebra uma xícara, um copo, uma coisa, você já briga, você já estoura, você já quer brigar. Quando um funcionário não faz algo que você pede, você já quer brigar, você já perde a cabeça, você perde a visão, você fica aquela pessoa agressiva, aquela pessoa mais estourada. Então tem pessoas que não têm esse autocontrole emocional. Ela não tem o autocontrole com o filho. Ela discute, fala o que não deve, faz o que não deve, ela xinga, agride, muitas das vezes fala palavrão, muitas das vezes fala coisas pesadas, muitas das vezes joga maldição sem querer e depois chora, se arrepende, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que Deus permitiu fazer? Não é que Deus permitiu, é que a pessoa não teve o autocontrole de si mesmo. A palavra fala bem claro, cabe ao homem dominar a si mesmo. Ou seja, Deus deu o poder para você, para mim, para dominar a si mesmo, dominar os nossos impulsos, dominar a nossa raiva, dominar a nossa ira, dominar os nossos pensamentos, dominar o teu ser. Você é o ser inteligente capaz de dominar a si mesmo. Você é o ser inteligente capaz de dominar a si mesmo, capaz de frear a sua língua. A Bíblia fala, o homem que consegue dominar, frear a sua língua, ele domina uma cidade. Olha que extraordinário. Se você for capaz de dominar a sua língua, você for capaz de dominar os seus impulsos, você for capaz de dominar as suas palavras, você pode dominar uma cidade. Então, Deus, ele te deu o autocontrole. Então, você é capaz de dominar, então, a situação que está na sua casa. Talvez é um ambiente de briga, é um ambiente de caos, o caos lá é a briga, mas a briga, muitas das vezes, essa briga não começa pelo outro, começa por você. Você é que faz a coisa pegar fogo, você que faz a faísca chegar na sua casa e ter esse caos, essa brigaçada, esse monte de problema, a discussão sempre começa por você. Você é aquele que faz a intriga. Você é o agressor, aquela pessoa que começa a intriga. Você é uma pessoa talvez intrigante, repugnante, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa maldosa. Então tem pessoas que elas são maldosas uma com a outra. Maldosas uma com a outra. E por isso que acontece o caos dentro de casa. Ou o caos dentro do trabalho empresarial. Então, tem lugar que tu vai trabalhar que é um verdadeiro caos. É briga, é discussão, é desunião, é um passando o outro para trás, é mentira, é desonestidade, é falsidade. É vários conflitos que acontecem ali no dia a dia. E muitas das vezes esses conflitos, essa brigaçada, essa falta de autocontrole, essa falta de humildade começa já na liderança. É verdade, começa na liderança. Claro que se chegar nos líderes vai dizer, não, eu não. Mas na verdade, muitos esquecem de ser o líder. Esquecem de ser líderes
e se torna um carrasco. Esquece de ter maturidade, são pessoas imaturas, pessoas agressivas, pessoas que não têm controle de si mesmo, pessoas arrogantes. Tem pessoas que criam carapaças, né? As pessoas não podem nem chegar perto dela, não pode fazer uma pergunta, não pode chegar perto dela, que ela já se estoura, ela pensa, que ele é para falar comigo? Não é assim chegar e falar comigo. Então, essas pessoas não têm autocontrole. Não têm o autocontrole de si mesmo. Não têm o autocontrole da situação. Não têm o autocontrole analítico. Não têm o autocontrole das emoções. Não têm o autocontrole dos conflitos. Não têm o autocontrole de si mesmo e tampouco de pessoas. Então, as empresas hoje vivem, muitas das vezes, o caos financeiro. Então, claro que por problemas financeiros, é óbvio que muitas das vezes, a pessoa perde o controle emocional. E isso não pode acontecer. Muitas das vezes, por um problema na gestão, a pessoa perde o controle emocional. Muitas das vezes, por um problema de vendas, problemas nas vendas, problemas na matéria-prima, problemas nas máquinas. As pessoas perdem o autocontrole, perdem a cabeça. Então, o que você está fazendo para mudar isso? O que você vai fazer para mudar isso? Qual a decisão pós-caos você vai fazer? Então, existe a decisão pós o caos, que muitas pessoas não têm. Ela, muitas das vezes, depois dos caos, ela decide chorar. Muitas das vezes, depois do caos, ela decide se enraivar, agredir o outro, xingar. Ela decide desistir, ela decide chorar, ela decide brigar, ela decide tomar várias decisões erradas. Tem pessoas que, pós o caos, pós o problema, ela toma decisões erradas. Toma decisões erradas, toma ações erradas, toma atitudes erradas e acaba dando tudo errado. Ou a pessoa, pós o caos, ela tem maturidade no caos, que é quase que impossível alguém ter maturidade no caos. Mas lembra que eu disse, quase impossível. Tem pessoas que conseguem ter a maturidade no caos. Se você ter espiritualidade, ou seja, você está no espírito e ter a sua vida espiritual na atualidade, ou seja, ativa. Você ter aquela comunhão com Deus, aquela conversa íntima com Deus. Ele te dá paz, ele te fortalece, ele te ilumina, ele consegue chegar até você porque você permitiu isso. Você permitiu isso. Essa falta de autocontrole, essa falta de domínio próprio vai acabar na sua vida se você chamar Deus para sua vida. Então, muitas pessoas ela não têm esse autocontrole, ou seja, ela deixa a ira tomar conta da situação dentro de casa, no trabalho, na vida profissional, no social, no servir, em todas as áreas, e acaba acontecendo que desgraça, catástrofe, sofrimento, dor, peso, desuniões, discórdias, inimizades. Várias coisas vai acontecendo. Então, decisão pós-caos. Eu, fulano de tal, decido tomar as ações mais positivas. 5 ações positivas para mudar essa situação. Então, tome 5 atitudes todos os dias que te levam rumo ao objetivo. Quais são as ações que você vai tomar para sair desse caos? É ou não é? Quais ações você vai tomar? Quais decisões você vai tomar para sair do caos? Para sair da situação? Talvez é o caos, você está vivendo um caos familiar. Você não se dá bem com a tua mãe, não se dá bem com os teus irmãos, não se dá bem com a família, não se dá bem com entes queridos, se dá bem com ninguém. Então, o que você vai fazer para mudar isso? Pedir perdão,
e mudar as atitudes. Não adianta só pedir perdão e continuar agredindo. Não adianta só pedir perdão e continuar fazendo tudo errado. Você vai pedir perdão e vai tomar ações diferentes. Você vai pedir perdão e vai tomar ações diferentes. Você vai começar a ser bom para aquela pessoa que você pediu perdão. Você não vai deixar o ódio tomar conta, ou seja, você tem que ter controle das emoções. O ódio não vai tomar conta de você. A raiva já não vai tomar mais conta de você. A tristeza já não vai tomar mais conta de você. Ou você está vivendo o caos financeiro, um exemplo. Você não vai deixar esse caos tomar conta de você. Você vai tomar a decisão de, a partir de hoje, controlar as finanças, investir. É os 3 pilares que levantam uma vida financeira, que é investir, cortar gasto e depois guardar. Investir, cortar gasto e depois guardar. Você vai investir para ganhar mais, você vai cortar gasto para parar de gastar e jogar dinheiro fora. E depois, por último, não menos importante, você vai guardar. É investir, cortar gasto e guardar. Então você pode sair do caos financeiro controlando as emoções. Você não vai mais comprar pela emoção, por impulso. Muitas das vezes, algo que você nem precisa ou que você nem usa. Ou que você nem usa. Muitas das vezes a pessoa se enche de dívida e ela acaba vivendo um caos. Ela perde a cabeça, ela perde a razão, ela perde a vitalidade dela, ela perde a força, ela perde o ânimo, perde o crédito e assim vai. Ou talvez isso se chama maturidade, tá? Você ter o autocontrole das emoções e reorganizar a sua vida financeira se chama maturidade no caos. Maturidade no problema, maturidade no meio das dificuldades. Então, qual caos você está vivendo hoje? E o que você pode fazer para mudar isso? O que você pode fazer? Faça essa pergunta para si mesmo. O que posso fazer para mudar a minha vida financeira? O que posso fazer para mudar a minha vida espiritual? O que posso fazer para mudar a minha família? O que posso fazer para mudar o meu pensamento? O que posso fazer para mudar, para transformar, para evoluir, para desenvolver? Então você vai pensar nessas coisas, você vai pensar nisso. Olha só. Existe ali o dia da angústia. Todo mundo passa por angústia. Tanto eu, quanto você. A Bíblia fala, se te mostra fraco, no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Mas se você for se mostrar forte no dia da angústia, a tua força é muito grande. Então, a questão é, como que você se mostra? Quando acontece com você uma injustiça, um problema, alguém te coloca para baixo, alguém te xinga, alguém duvida de você, alguém te desmerece, te desvaloriza, alguém te pisa, alguém ri de você, alguém fez você fracassar, ou te passou para trás, ou te enganou, te mentiu e etc. Como você se mostra no dia da angústia? Se você se mostra fraco, a tua força é pequena. A tua força é pequena. E se você identificou agora que a tua força é pequena, isso é um bom sinal. Por quê? Porque se a tua força hoje é pequena, você tem várias oportunidades de melhoria, de fortalecer o teu interior, fortalecer a tua mente, fortalecer a tua visão, fortalecer o teu modo de ouvir, fortalecer a tua fala, fortalecer as tuas atitudes, fortalecer as tuas ações, fortalecer as tuas respostas, fortalecer o teu interior. Mas se você se mostra forte no dia da angústia, a tua força é grande.
Tá aí eu que tenho a força grande, o que você pode fazer? Você que tem a força grande, você pode fortalecer ao próximo. Você pode ajudar ao próximo. Aquele que se julga forte, é bíblico, aquele que se julga forte, a tua obrigação é ajudar aos que estão mais fracos. Então, se a tua força é pequena, você vai se sentir triste, desanimado. E se a tua força é grande, você vai se sentir animado e feliz. Vou fazer uma pergunta. Há quanto tempo você não se sente animado, não se sente feliz, não se sente para frente, não se sente uma pessoa próspera? Você não se sente, talvez você não se sente feliz dentro de casa, você não se sente feliz no trabalho, você não se sente satisfeito, feliz na vida profissional, você não se sente feliz na vida social, você não se sente feliz no servir, você não se sente feliz, a sua relação entre você e o seu filho e você não se sente feliz com as amizades e assim vai. Então, se você te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então, nesse dia de angústia, você pode dar a volta por cima. Você pode ser uma pessoa forte, você pode ser uma pessoa forte nesse dia aí da angústia. Claro que a maioria, no dia da angústia, se mostra fraco. Que a tendência do ser humano é se mostrar fraco. Mas como que eu mudo isso? Através da fé. A fé é a certeza, a convicção de fatos, de coisas que não se vê. Então, a fé, ela pode te deixar forte no dia da angústia. A fé em Deus, ela pode te deixar forte, pode deixar preparado, pode te deixar capacitado no dia da angústia, no dia do sofrimento, no dia da dor, no dia das dificuldades, no dia das adversidades. Então, qual caos você está vivendo hoje? Faça essa pergunta para você mesmo. Qual caos você está vivendo hoje? Tem camarada que o caos que ele está vivendo é as notas dele. As notas dele vão de mal a pior. As notas dele vão de mal a pior. Tem pessoas que o caos que ela está vivendo é na vida profissional. Esse é o pior momento profissional dela. Ela não consegue clientes, ela não consegue vendas, ela não consegue prosperar, ela não consegue se conectar com pessoas, ela não tem conexão com pessoas, ela não tem network, ela não tem uma tabela de clientes consolidados, ela não fidelizou os clientes. Os clientes vêm, compram dela e nunca mais compram, some, desaparece e assim vai. Então, qual caos você está vivendo hoje? Então, tem pessoas que ela vive o caos do passado. Esse é um dos piores caos que pode existir. Tem pessoas que ela vive o caos do passado. Aconteceu um trauma do passado, um problema lá atrás, 1000 anos atrás, e ela vem vivendo esse caos anos após anos. E por ela viver um caos de um trauma do passado, isso transpassa para as pessoas que estão do lado dela. Isso transpassa para as pessoas que estão do lado dela e ela acaba fazendo outras pessoas sofrer também. Ela acaba fazendo outras pessoas sofrer por conta de um caos do passado, de um problema que aconteceu lá atrás, há muitos anos atrás. Muitos anos atrás aconteceu um problema e hoje essa pessoa vem vivendo um caos. Sempre quando lembra do passado, ela não consegue controlar as emoções. E as decisões dela são decisões ruins. São decisões ruins. Pós o caos, ela não toma decisões certas. Elas tomam decisões ruins, decisões péssimas, decisões que deixa ela no fundo do poço.
Tem pessoas que pós um caos, ela foi para o fundo do poço. Pós o caos, ela foi para o vício. Pós o caos, ela não cedeu mais com ninguém. Ela se fechou, ela se blindou para o mundo, não numa blindagem boa. Ela se blindou das pessoas. Ela não consegue mais viver a fé, ela não consegue mais viver o amor, ela não consegue mais viver a paixão pela vida. Muitas pessoas pós o caos abandonaram a Deus, abandonaram a sua comunhão com Deus, abandonaram a sua própria vida. Perderam o sabor pela vida. Então tem pessoas que estão vivendo o caos que ela perdeu. O caos dela é ter perdido o sabor pela vida. Ela já não tem mais o prazer de viver. Ela já não tem mais o prazer de viver a vida. De viver a vida. Há pessoas que o caos dela é a ansiedade. Ela está vivendo uma vida de ansiedade. Ela fica muito ansiosa do futuro. O que vai acontecer no futuro? Como que vai ser? O que vai ser da vida dela? O tempo está passando. O mal coloca na mente dela que o tempo está passando, que ela ficou para trás, que ela está atrasada. Então são vários tipos de caos que as pessoas vivem. Tem pessoas que estão vivendo o caos da depressão. É quarto escuro, automutilação, pessoas que se cortam, tem pessoas que ela não sai para tomar um ar, já não conversa com pessoas. Tem pessoas que o caos dela é o isolamento social. Ela não quer conversar com mais ninguém, ela não quer falar com mais ninguém, ela não quer mais que ninguém chegue perto dela e assim vai. É o caos do isolamento social. Tem pessoas que vivem o caos da falta de saúde mental. Por conta do ambiente familiar, por conta do ambiente de trabalho. Então, o ambiente de trabalho pode afetar a saúde mental. O ambiente de casa, o ambiente familiar ou o ambiente ligado aonde ela mora pode afetar a saúde mental dela, o lugar onde ela mora. São vários fatores. A pessoa não dormir bem pode afetar a saúde mental. Tem pessoas que ela vive... O caos dela é à noite. Tem pessoas que o caos que ela está vivendo é à noite. O caos que ela está vivendo é à noite. Faz anos, por muitos anos, que ela não dorme à noite. Então ela é aquela pessoa que fica mal-humorada, ela não controla as emoções, ela não consegue ser uma pessoa madura, porque o caos que ela está vivendo é o caos de não dormir bem, o caos de não descansar, o caos de quebrar a regra do descanso. Tem uma regra, você sabia que é uma regra invisível? Qual é a regra? Todo ser humano, ele tem que descansar. Eu não digo que você, estou cansado, vou ficar cansado. Não é vou ficar cansado, não é a questão assim, vou ser preguiçoso, não é isso. Não estou dizendo descansar e ser preguiçoso, não fazer as coisas, não se esforçar. Não é esse descanso que eu estou falando. Eu estou dizendo que todo o ser humano da face dessa terra, ele tem que tirar um momento para o descanso, para relaxar o corpo, para botar a sua mente em dia, para que ela venha se revitalizar, para que essa pessoa venha se revitalizar, reorganizar, reprocessar o seu cérebro, para que ela venha ter uma saúde mental mais avançada, para que ela venha ter força, vigor, ânimo. Então tem pessoas que ela não tem um descanso, ela não descansa. Ela não descansa nunca, isso é errado. Claro que tem dias que você tem que se esforçar a mais, é honesto. Você tem que fazer o algo a mais, tem que se dedicar a mais para poder
ser mais produtivo, ter aquela produtividade. Mas todo ser humano, ele deve sim ter um momento para descansar. Então talvez você é o cara que não tira nenhum momento, nem um instante sequer para descansar. E isso é o caos, porque você perdeu o tempo precioso. Então a Bíblia fala que há tempo para tudo. Para tudo. Tem tempo para tudo. Então tem tempo de sonhar, tem tempo de investir, tem tempo de agir, tem tempo de orar, tem tempo de clamar, tem tempo de jejuar, tem tempo de família, tem tempo para os filhos, tem o tempo para o trabalho, tem o tempo para o profissional, tem tempo de empreender. Mas também tem que ter o tempo de descansar. Então tem pessoas que elas não têm a energia do descanso. Existem 3 energias. A energia neutra, a energia positiva e a energia negativa. O que acontece? As pessoas saem da energia negativa para neutra, que é a energia do descanso. Ela descansa e logo sair já sai para negativa, está errado. Então tem que ser sempre da positiva para neutra. Você tá positivo, você é grato, você está positivo todos os dias e vai para a energia neutra, que é a energia do descanso, onde você revigora a tua força, onde você coloca a cabeça no lugar, onde você começa a refletir seus atos, suas atitudes e o que você está fazendo. Então a energia neutra é a energia do descanso. E essa energia neutra, a energia do descanso, que você vai decidir se você vai ser positivo ou vai ser negativo após o caos. Se você vai tomar atitudes negativas ou positivas após os caos. Então, a energia negativa vai te fazer cansar muito rápido. A energia positiva é diferente. Ó. Olha a diferença. Cansar é uma coisa. Descansar é outra. A energia positiva, ela vai te impulsionar para um descanso. Ou seja, um desfrute. Descansar é desfrutar. A Bíblia fala, né, que Deus fez a terra e no 7º dia ele descansou. Mas em hebraico significa desfrutou. Deus desfrutou no 7º dia. Então você pode desfrutar da sua vida. Você pode desfrutar da sua vida. Então a energia do descanso nada mais é do que desfrutar da sua vida. E muitos não estão desfrutando da sua vida. O que adianta você ter muito fortunas, rios de dinheiro, se você não desfrutar de uma vida feliz? Muitas das vezes a pessoa não desfruta de uma vida feliz. Ela só quer trabalhar. E ela não desfruta da felicidade. Ela não desfruta de um sono de qualidade. Ela não desfruta de um momento, de um ambiente. Ela não desfruta de um momento, um ambiente de qualidade. É o que está faltando para muitas pessoas. Então, se te mostra fraco na angústia, a tua força é pequena. Se te mostra forte na angústia, a tua força é grande. Eu falo aqui na angústia, mas pode ser na injustiça. Pode ser quando as pessoas te colocam para baixo. Pode ser quando as pessoas mentem de você. Pode ser quando você não alcança uma meta, quando você não alcança um objetivo. Pode ser quando você tira uma nota baixa. Então, se você te mostrar fraco, tua força é pequena, você vai desanimar, você vai ficar triste. Isso é certo. Mas se você se mostrar forte, você vai se manter animado e você vai ficar feliz. Você vai ficar feliz da vida. Então, outras pessoas estão vivendo o caos da falta de competência ou o caos de não ter tempo
Tem pessoa que diz assim, mas eu não tenho tempo. E na verdade, nós temos tempo. Você tem que reorganizar e fazer uma gestão do tempo para você. Então, muitas pessoas não têm uma gestão do tempo. A gestão do tempo é importante, sim. A gestão do tempo, ela é extraordinária para a produtividade, para ganhar dinheiro, para crescer, para evoluir, para desenvolver todas as áreas da vida. A gestão do tempo, ela é, sim, uma gestão extraordinária. Eu trabalhava fazendo peças. Eu trabalhava na Marco Polo fazendo as peças. Então eu ficava o dia inteiro para fazer apenas 3 peças. Cada peça demorava várias horas para fazer. E além de demorar muito tempo, a peça ficava mal feita. As pessoas devolviam a peça na mesa. Mas com o tempo, eu fui diminuindo o tempo para fazer aquela peça, ou seja, uma gestão do tempo. Aí diminuiu para menos horas, daqui a pouco já estava em 1h30, daqui a pouco 1 hora, 40 minutos, 30, 20, 10, 5. E foi aumentando a produtividade. Eu ia fazendo mais em menos tempo. E é isso que falta para muitas pessoas. Ela está vivendo o caos do tempo. Ela não tem aquele senso de velocidade. Você sabia que você tem que ter o senso de velocidade? Ter o senso de velocidade. Então, tem pessoas que ela está vivendo o caos porque ela não tem o senso de velocidade. Eu já vi pessoas ser demitidas porque ela é muito lenta. Muito lenta. É o que ia acontecer com nós. Nós ia se mandar embora por ser muito lento. Mas o que a gente foi, em questão de 6 meses, 3, 4 meses por aí, a gente já começou a aumentar a produtividade. Depois foi para 4 peças, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 30. Já cheguei dias que eu larguei 60 peças. De 60 a 70 peças dentro do setor. Por quê? Porque eu consegui ter o autocontrole emocional das pessoas me xingarem, me criticarem, me humilharem, e tomei uma decisão pós o caos. E fui maduro no caos, maduro de entender que eu tinha que melhorar. Você é maduro o suficiente para entender que você tem que melhorar, que você tem que mudar, que você pode mudar e que você consegue mudar, que você consegue chegar em outro nível? Você tem maturidade o suficiente para aprender a dizer não? Você tem maturidade suficiente para pedir perdão? Você tem maturidade o suficiente para pedir ajuda? Você tem maturidade suficiente para não se ofender quando alguém pede mais rápido? Você tem maturidade suficiente para fazer exercício físico e sair desse caos que você está vivendo na saúde, uma vida obesa? Você está pesado, você está acima do peso. Você tem maturidade suficiente para ter controle emocional para receber essa repreensão? Sim ou não? Então, no passado, o povo de Israel, ele estava vivendo um verdadeiro caos, um verdadeiro sofrimento, um verdadeiro caos. Então, olha só, na época de Elias, a terra, Israel, aquele povo estava vivendo um verdadeiro caos, uma verdadeira desgraça. Havia fome na terra, pessoas abandonaram a fé, pessoas se perderam, muita decepção, muita destruição, muita catástrofe, muita falta, muita escassez. Não só a escassez das coisas, mas escassez mental, espiritual, intelectual, todas as áreas. As famílias estavam se desfazendo, tudo estava se destruindo. Mas tinha alguém
que tinha o controle das emoções. Ele tinha controle, autocontrole de si mesmo. Quem deu esse autocontrole? Foi Deus. Deus deu o autocontrole para Elias. O rei daquela época, ele não teve autocontrole. Ele deixou o coração, deixou se levar pelas emoções, deixou se levar pelo coração e começou a obedecer a Jezabel. Começou a obedecer tudo que a Jezabel, que era contra o povo de Deus, falava. E aí Israel viveu o verdadeiro caos, a verdadeira desgraça. Ainda bem que tinha alguém que tinha o autocontrole de si mesmo e sabia dizer não para as coisas erradas. Elias sabia dizer não para coisas erradas, sabia repreender o rei, sabia dizer não para as pessoas que estavam se afastando da fé, se afastando de Deus. E o que ele fez? Tomou uma decisão pós-caos. Ele tomou várias decisões pós-caos. Então, através de Elias, houve um grande livramento. Através de Elias, houve uma mudança, houve a transformação, houve a prosperidade de volta. Ele tomou a decisão de servir a Deus. Ele tomou a decisão de dar ouvidos à voz do Criador, de dar ouvidos a Deus. Ele foi sensível à voz de Deus. E aí houve chuva naquela terra. Houve a prosperidade, porque ele tomou uma decisão pós o caos, pós o sofrimento, pós a dor, pós as pessoas, mesmo ele vendo as pessoas se entregarem para o mal, se atirarem para o mal, ir para o caminho mal, escolher o mal, fazer o mal, ele decidiu e escolheu por conta própria fazer o bem. Ele teve maturidade no caos. Ele foi maduro no caos. É fácil ser maduro no caos? Não. Eu sou o rei da maturidade no caos? Também não. Mas, através de Deus, através da fé, eu consigo ter um autocontrole de mim mesmo. Um autocontrole emocional, um autocontrole intelectual. Um autocontrole das palavras, das emoções. Então a gente tem que ter esse autocontrole. Autocontrole de si mesmo. Então, no dia da angústia, o Elias se mostrou forte. Então ele se animou, ele era uma pessoa animada, ele era uma pessoa forte. E essa força transpassava para outras pessoas. As pessoas começaram a servir o Deus de Israel de novo. Começaram a servir a Deus. Por quê? Porque Elias se mostrou forte. E alguém tem que se mostrar forte. Se na tua casa todo mundo está desanimado, você deve ser a pessoa que vai se transformar, que vai se mostrar forte. Talvez você diga assim, mas na minha casa, no meu trabalho, ninguém se mostra forte, ninguém quer nada com nada, ninguém quer estudar, ninguém quer trabalhar, ninguém se dedica, ninguém limpa, ninguém se empenha, ninguém vende, ninguém faz nada. Mas se você quer contagiar as outras pessoas, você tem que se mostrar forte. Você tem que se mostrar forte na angústia. Você tem que se mostrar forte aí dentro da sua casa e começar a estudar e ter autocontrole, não brigar, não mentir. Você tem que se mostrar forte e conseguir bater a meta para dar exemplo para outras pessoas, não um exemplo de aquele coisa assim, julgar, viu, eu que fiz, não. Mas você de ensinar outras pessoas a atingirem o nível que você atingiu também. Então, a autorresponsabilidade de assumir e entender que você pode mudar e tem que mudar, isso vai fazer você ser mais forte, mais rápido. Isso vai fazer você ter resultados mais rápido. Então, a velocidade, ela é tudo. Grava isso. A velocidade é tudo. Mas a gente vai adquirir velocidade. Lembrando que velocidade não é pressa.
Esse monte de peça que eu falei que eu fiz não foi do dia para a noite. Demorou 6, 7 meses para ir aumentando a produtividade, foi aumentando, foi crescendo, foi evoluindo, foi desenvolvendo e fui atingindo níveis, camadas, pilares, ou seja, é uma escada, a subida é uma escada, não é do dia para a noite, não é algo tão fácil, tão simples assim, mas é possível, Então, você vai ver, como que você está, a sinceridade é tudo. Você só vai ser produtivo, grave esse código, você só vai ser produtivo se você reconhecer que não é produtivo. Você só vai sair do caos se você reconhecer que você está vivendo o caos. Reconhecer, ser humilde o suficiente para observar, para analisar que você está vivendo um verdadeiro caos. Um verdadeiro sofrimento. Então, na época de Elias, o pessoal viveu o caos e Elias, através da fé, conseguiu tirar as pessoas daquele caos. Ele falou: até quando manjeriqueis entre dois pensamentos? Então, na tua cabeça tem dois pensamentos: o ruim e o bom. E aí você tem que escolher. Se você quer viver uma vida triste, desgraçada, de sofrimento, é o pensamento ruim. Se você quer viver uma vida feliz, abundante, uma vida abençoada, é os bons pensamentos. Então, a gente se depara várias vezes com o caos mental, com os maus pensamentos. Talvez venha pensamento ruim todos os dias na sua mente. Mas você tem o poder do autocontrole de decidir o que você vai fazer da sua vida. E de acordo com a decisão, de como você se mostrar, você vai estar animado, feliz, revigorado e vai ser capacitado para coisas grandes, para coisas maiores. A gente só vai conseguir sair do caos quando a gente for humilde. A humildade nos tira do caos. Aquele que se humilhar a si mesmo, ele será exaltado. A Bíblia fala, não é aquele que é humilhado será exaltado. Não, não é assim. Mas aquele que humilhar a si mesmo, esse será exaltado. Ou seja, aquele que não se exaltar e reconhecer que precisa de uma mudança, precisa de uma transformação, precisa de um renovo, precisa de uma capacitação, precisa de uma melhoria. Então aqui a gente está falando de melhoria contínua. Então tem pessoas que ela está vivendo essa dor de cabeça por anos. O caos que ela está vivendo é que ela criou uma barreira entre ela e o filho, entre o filho e ela. Ela criou uma barreira e ela não consegue pedir perdão. Então você tem que quebrar a barreira que impede você de pedir perdão. E vem o pensamento, né? Mas se eu pedir perdão, as pessoas vão pensar que eu sou fraco. Não. Muito pelo contrário. Se você pedir o perdão ou perdoar, você vai mostrar força. Você vai mostrar que você é uma pessoa diferente. Você vai mostrar que você é uma pessoa madura. Isso aí é maturidade no caos. Você chegar, reconhecer, pedir perdão. Isso é maturidade no caos. Você reconhecer que a sua loja não vende bem, que você precisa treinar seus vendedores. Você reconhecer que o ambiente não está bom, que você precisa melhorar o ambiente. Reconhecer que você precisa mudar como empresário. Você precisa mudar como empresário, como profissional. Você precisa mudar como pessoa. Você precisa mudar como professor, como professora. Você precisa mudar como médico, como advogado, como gestor, mudar o tratamento das pessoas e assim vai, etc. Grave esse código. Todo ser humano precisa de uma grande mudança. Grave esse código. Todo ser humano precisa de uma grande mudança. Todo ser humano. É todo.
Quando eu falo todo, é todo mesmo. Todo, tanto rico quanto pobre, quanto a pessoa de alto escalão, de baixo escalão, tanto pessoas do ensino superior ou que não têm ensino superior, todas as pessoas precisam de uma grande mudança. Todo mundo precisa de uma grande mudança. Evoluir sempre, grava esse código, evoluir sempre. Muitas pessoas, elas pararam de evoluir. Elas pararam de evoluir. Então, se você parou de evoluir, você diz assim, eu parei de evoluir, eu parei de estudar. Então você já está vivendo um caos. Um caos. Tem pessoa que vive o caos na espiritualidade. Ela é fria, ela não ora, ela não jejua, ela não busca. Ela não se conecta com Deus, ela não tem conexão com o Criador. Ela se afasta de Deus com as palavras, com as atitudes, no dia a dia. É uma bagunça espiritual. Tem pessoa que está vivendo uma verdadeira bagunça espiritual. O que é uma bagunça espiritual? É a pessoa que começa a se afastar de Deus. E ela começa a tomar um monte de atitude ruim. Isso é uma bagunça espiritual. Então, como que eu tenho o autocontrole espiritual? Através da fé, através da comunhão com Deus. Se você receber Deus, buscar Deus, você vai aprender a ter domínio próprio. Domínio de si mesmo. Tem pessoas que ela está vivendo o caos empresarial. Os colaboradores odeiam trabalhar dentro da empresa dela. Coisa triste quando a pessoa fala assim, eu estou aqui por obrigação. Se eu pudesse, eu não estaria aqui. Isso é horrível. Isso é péssimo. A pessoa trabalhar num lugar só por obrigação, porque aquele lugar é péssimo. Aquele lugar, o ambiente é ruim. O ambiente é um ambiente pesado. O ambiente é um ambiente ruim. Muitas das vezes esse ambiente ruim é causado pelo próprio líder, pelos próprios gestores, pelo próprio dono da empresa. Isso é triste. Então, que tipo de caos você está vivendo que você quer mudar hoje? Que tipo de caos você está vivendo que você quer mudar hoje? O caos na saúde. Tem pessoas que ela vive o caos interno no coração. Ela carrega uma mágoa muito antiga. Ela não perdoou ainda. Tem pessoas que ainda não perdoaram. Tem pessoas que ainda não perdoaram. Ela vem carregando anos após anos a mágoa, anos após anos a angústia, anos após anos o sofrimento, a dor. Que tipo de caos você vem vivendo? E quais atitudes você vai tomar? Quais decisões você vai tomar para mudar isso? Talvez você era maduro e perdeu a maturidade. Hoje você é arrogante, hoje você fala palavrão, hoje você agride, hoje você ofende, hoje você é grosso com as pessoas, é grossa com as pessoas. Ou hoje você não faz mais as coisas certas com medo de dar errado. Você não investe mais, você não guarda mais. Você não corta gasto, fica só fazendo gasto desnecessário. Fica gastando. Depois você sofre que não tem para pagar e assim vai. Você não tem o autocontrole, começa a comprar compulsivamente. Tá vivendo caos. Eu conheci um camarada que ele tinha impulso por compra. Qualquer coisa, qualquer produto, qualquer roupa, qualquer coisa que vendia para ele ia comprando tudo. Sem pensar. Tudo ele comprava. E depois ele não tinha dinheiro. Ele era compulsivo por compra.
compulsivo por compra. Então, qual caos você está vivendo hoje? Tem pessoa que ela fica 24 horas por dia na rede social. Tá vivendo caos. Tá vivendo caos. Tá vivendo caos. Ela não conversa mais com as pessoas. Não tem mais conexão com pessoas. Ela não vive mais. Ela não tem vida, porque ela fica 24 horas por dia no celular. Vivendo caos. Esse é o caos. Eu já vi casos que o pai tirou o celular da criança, a criança começou a se atirar no chão, a ficar agressiva, ficar braba, ficar angustiada, vivendo caos. Como que vai sair desse caos? Através de uma brincadeira saudável, conexão com a natureza, respirando um ar, deixando o celular de lado e jogando futebol. Só um exemplo que eu estou dando. Jogar um futebol, um handebol, jogar um basquete, fazer uma corrida. Aí você vai sair desse caos que causa muito déficit de atenção. Ficar na tela demais. Causa cansaço mental, causa muitas coisas. Existem muitas doenças que é causada pela tela do celular, da pessoa ficar 24 horas por dia naquela tela ali. Então você pode mudar isso. Tanto você quanto eu podemos mudar essa situação. Podemos mudar a vida de caos, a vida de sofrimento, se a gente quiser. O que vem de fora não gera impacto se você não quiser. Todos os problemas, dificuldade que você passa, isso não vai gerar impacto, não vai te causar angústia, não vai te causar sofrimento se você não quiser. Você pode ter paz interna. Você pode ter paz interna. Você pode ter a paz interior. Se você quiser, você pode ter uma paz interior. Mas isso é uma decisão pessoal. Então, é muito importante você ter autocontrole de si mesmo para conseguir ajudar outras pessoas a se autocontrolar. Para conseguir ajudar outras pessoas a se reanimar. Então, a quebra do orgulho do ser humano, se você quebrar o seu orgulho e começar a ser humilde, você vai ser exaltado diante dos homens. Se você ser humilde diante de Deus e reconhecer seus erros, reconhecer que você tem que mudar, reconhecer que você pode sim ser uma pessoa nova, você vai muito longe, você consegue atingir níveis extraordinários. Você é alguém, tanto eu quanto você, podemos sim fazer coisas novas. Podemos sim viver o extraordinário. Podemos sim viver uma vida feliz, mas a gente tem que decidir isso. Isso é uma decisão pessoal. Se você hoje identificou que você vive esse caos, você pode ter uma grande força e ser feliz e animado. Talvez você era o feliz e animado e hoje, por conta de um caos, você viveu uma angústia. Hoje você está triste e desanimado, mas você pode dar a volta por cima. Se você quiser, se você decidir fazer isso. Tanto eu quanto você podemos dar a volta por cima. Então, se você vive hoje uma vida de catástrofe, uma vida triste por conta do problema, você pode se tornar feliz através da fé, através de Deus, através de uma conexão com o Criador, de um encontro real e verdadeiro com Ele. Você pode se tornar uma pessoa muito melhor. Então lembra, Elias viveu o caos, mas ele conseguiu ter uma vida abundante e sair do caos. Ele conseguiu dar a volta por cima. E depois que Elias venceu o caos, ele colocou um sucessor. Deus colocou um sucessor no lugar
de Elias, que vem o Eliseu, que também era alguém que conseguiu vencer o caos, os problemas, as dificuldades e ajudar outras pessoas também. Então a minha mensagem que eu tinha para passar para vocês era essa: que você pode ultrapassar os seus limites, suas dificuldades, suas barreiras, mesmo no meio do caos. Então, que todos vocês tenham um forte abraço, que todos vocês sejam abençoados. Espero que o meu conteúdo possa ajudar vocês a chegar em outro nível.